Olá pessoal, aqui é o professor José Maurício trazendo novas videoaulas para vocês. A nossa videoaula de hoje fala sobre governança e tecnologia da informação. A videoaula 1 trazendo os conceitos de governança, o que é governança, governança corporativa e governança em TI. Nós vamos falar de alguns aspectos importantes e introdutórios a respeito do tema governança. Então vamos lá para a nossa aula. A nossa aula vai estar disponível para todos, inclusive o conteúdo das nossas notas de aula. É importante que vocês verifiquem e vocês sigam também. Vamos à nossa aula de hoje. O que é a governança? Governança é o processo de governar. São todos os elementos que nos levam ao ato de governo, seja o governo por um Estado, por um mercado, por uma rede. Envolve também o sistema social ou utilização de outros recursos que venham a envolver leis, normas e a própria linguagem de uma sociedade organizada. As estruturas de governança, elas definem a dinâmica dos papéis e a interação dos membros de uma organização, de forma que esses membros possam participar, possam estar engajados no processo decisório, no processo estratégico dessa organização, valorizando toda a sua estrutura. A governança, ela visa justamente a análise da estrutura corporativa, da análise da estrutura da organização. Hoje, com a consolidação dos setores econômicos e a sofisticação dos modelos de gestão, levam as organizações a adotarem planos de negócio através da análise de sua estrutura corporativa, considerando o mercado onde estão inseridos. Esse mercado está em constante evolução e isso obriga também a utilizar tecnologias também que vão evoluindo e sejam ágeis e flexíveis para tornar esse gerenciamento de recursos também igualmente ágil e flexível. A governança, ela tem como fiel da balança a decisão, que deve ser estruturada, que deve ter visibilidade, que deve ser tomada sobre fatos e dados, né? E vai equilibrar justamente a questão dos riscos, a eficiência, o controle de um lado, trazendo valor e trazendo eficácia para os processos corporativos. A governança, ela interage diretamente com a gestão. Enquanto a governança direciona, monitora e avalia processos, a gestão executa, a gestão controla, a gestão age e planeja. A governança leva para a gestão a estratégia e a gestão devolve a prestação de contas, a accountability. Então nós vemos que existe uma estreita relação entre governança e gestão. Falando um pouco de governança corporativa, esse termo surgiu nos anos 90 nos Estados Unidos e na Inglaterra. Vem justamente de encontro às necessidades das empresas de tratarem, de definirem relações entre a administração, conselhos administrativos, acionistas e todas as partes interessadas. A governança corporativa está relacionada à forma como as empresas são dirigidas e controladas e são de grande aplicação atualmente no mundo empresarial. Então, temos girando em torno da governança corporativa os conselhos de administração, os controladores, os executivos que fazem parte dessas estruturas, dessas organizações, os próprios sócios e todos aqueles que têm interesse nessa corporação. A governança corporativa é regida por princípios básicos, que envolvem transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, que trazem como pilares também a propriedade, envolvendo as questões societárias, conselho de administração, gestão, auditoria, conselho fiscal e toda a parte de conduta e tratamento de conflito de interesses. Então, sobre todos os princípios e esses pilares, nós temos as práticas de governança, as quais nós vamos discutir em nossas futuras videoaulas. Considerando o princípio básico de propriedade, ele envolve o controle acionário
transações com ações, políticas de fomento, todas as questões financeiras relacionadas também à dispersão acionária e tudo que é necessário para promover as transações da alta administração. Envolvem desde do negócio, com o planejamento estratégico, a profissionalização da gestão da empresa. Vejam que nós estamos falando de uma estrutura formal, com o conselho de administração. Existe também toda a questão da preocupação com a gestão de riscos, afinal de contas, qualquer empreendimento envolve risco, princípios e boas práticas. No lado familiar, nós temos os conselhos de família, considerando empresas familiares, por exemplo, as questões de herança e sucessão, formação de acionistas e toda a parte também de ética e códigos de conduta. Em relação à propriedade em si, nós temos também as questões de proteção do patrimônio, tanto proteção física quanto proteção financeira também, gestão de riscos, planejamento da sociedade, planejamento societário, envolvimento dos sócios, majoritários, minoritários, a questão de acordos entre acionistas, o estudo de mercado para a verificação de alternativas de investimento, também os escritórios familiares, né, quando se trata de empresas familiares ou mesmo empresas que tenham uma gestão profissional, mas que realmente vão pertencer a empresas, a grupos familiares. Os princípios básicos envolvendo conselho de administração tem foco na estratégia e supervisão do desempenho da companhia, a parte de remuneração, benefícios, etc. Envolve aí o conselho de administração, a Assembleia Geral, que estão ligados ao diretor-presidente, ao presidente, né, qualquer que seja o nome do cargo, ou seja, a alta direção. Ao seu lado, nós temos as auditorias internas e externas, que também estão relacionadas ao Conselho de Administração. Ao Conselho de Administração estão relacionados os comitês de assessoramento, que envolvem a própria assessoramento da governança corporativa, as questões de recursos humanos, auditoria e gestão de riscos. Abaixo da presidência, né, da direção principal, da alta direção, nós temos as partes de operação, recursos humanos, financeiros, marketing, tudo que diz respeito à sustentabilidade, que é o relacionamento das empresas com a sociedade em geral, a parte jurídica, estratégia, inovação, e relacionados também à Assembleia Geral, ao Conselho de Administração e os Conselhos de Família junto com a Assembleia Geral. Então nós vemos aí que existem um relacionamento funcional em alguns momentos e relacionamentos hierárquicos. Tudo isso visando justamente um controle e a melhor forma de utilização dos recursos da corporação. Dentro dos princípios básicos de gestão, nós temos aí o foco na direção executiva, os aspectos que são necessários à liberdade de ação, ao dever de prestar contas e principalmente responsabilidades por desempenho. Então aí a escolha da carteira de referência, considerando o mercado, considerando onde está inserida aquela empresa, aquela corporação, a definição dos limites de risco, até o quanto uma empresa pode investir, qual o risco que a empresa pode correr, uma carteira estratégica envolvendo fornecedores, envolvendo clientes, envolvendo tudo o que diz respeito a transações comerciais, o envolvimento de uma gestão que seja dinâmica, utilizando recursos de ponta, sempre atualizados. Dentro da ferramenta de gestão, nós temos aí a seleção dos próprios gestores, a escolha das pessoas certas para os lugares certos, e não pode deixar também de existir aquele monitoramento e controle que é essencial para a verificação dos resultados que são alcançados. Já a auditoria, ela tem foco na fiscalização externa da gestão, executada em função de propriedade, né? Nós podemos tratar de atividade de avaliação periódica e deve ocorrer de maneira independente da situação da empresa. Para isso nós temos auditorias internas e auditorias externas. Essas auditorias devem ter um caráter independente e vão atuar ao nível de conselho de administração e conselho fiscal, juntamente com a direção, com a alta direção da empresa, mais diretores, presidente, enfim, dependendo da estrutura hierárquica daquela empresa. Vai se estabelecer os comitês de auditoria que vão envolver o conselho de administração
e os auditores, e vamos ter os comitês que vão fornecer essas informações, fazendo essa linkagem, fazendo essa comunicação entre os conselhos e a alta direção da empresa. Já no aspecto cidadania corporativa, nós temos o comportamento da empresa desde o topo, desde a alta administração, que deve ser transparente, né, até o chão de fábrica, até a parte mais baixa, onde são introduzidos os conceitos, onde são analisados, né, a postura da empresa, da corporação em relação à sociedade que ela está inserida. Tem aí aspectos de acesso à tecnologia, educação, sustentabilidade, junto também atividade junto às comunidades, valores para a sociedade, valores em termos de projetos, apresentação de projetos que tenham um cunho social. O lema seria cuidar da sociedade e fortalecer o negócio. Considerando a realidade atual, considerando a sociedade atual altamente tecnológica, voltada a processos informatizados, né, as empresas hoje elas têm que lidar com tendências tecnológicas e essas tendências tecnológicas trazem impactos para suas estruturas. Uma tendência, por exemplo, é o aumento da capacidade computacional. Cada vez mais as empresas necessitam de computadores, necessitam de redes de computadores, recursos computacionais em geral, né? Então elas tornam-se cada vez mais dependentes desses sistemas computacionais. Então esse impacto dessa nova realidade tem obrigado muitas empresas a se reinventarem. Outra tendência é a diminuição dos custos com o armazenamento de informações. Vídeo aí a questão da tecnologia em nuvem, né, da cloud computing, onde as corporações passam a ter a possibilidade de manter bases de dados diferentes, né, em estruturas diferentes, e ter mais facilidade para fazer a manutenção dessas bases de dados. O terceiro ponto seria a sofisticação das ferramentas de análise das informações. Cada vez mais o volume de dados, o volume de informações aumenta. Vejam aí o exemplo do Big Data, né, onde grandes massas de dados precisam ser devidamente estruturadas, devidamente analisadas, né, para que se possa obter informações realmente de valor. Então as corporações precisam tratar essa grande massa de dados, né, e traçar planos específicos. Então essas informações precisam ser rápidas, precisam ser exatas, para que as decisões tomadas realmente possam surtir os efeitos desejados. Por fim, o desenvolvimento de novas tecnologias de rede e de comunicação e mesmo a internet. Nós vemos aí um boom em termos de utilização de internet, o surgimento de tecnologias cada vez mais sofisticadas, visando a comunicação, visando o aperfeiçoamento da comunicação. Então, isso traz como impacto para as organizações uma facilidade de acesso e cópia dessas informações armazenadas. Considerando essa realidade, surge aí a necessidade de melhorar o processo de análise de risco e tomada de decisão dentro desse processo, e tem que ser de uma maneira estruturada. O objetivo é gerenciar e controlar essas atividades da área de tecnologia de informação dentro das empresas para garantir o devido retorno de investimento e a introdução de melhorias nos processos empresariais. Essa derivação da governança e da governança corporativa, para ser mais exato, é conhecido como governança em TI ou IT governance. Esse termo é definido como uma estrutura de relações e processos que dirige e controla a organização para atingir um objetivo. Esse objetivo é adicionar valor ao negócio, adicionar melhores resultados ao negócio, principalmente usando um melhor gerenciamento do risco, obtendo um melhor retorno de investimento a partir da utilização dos recursos de tecnologia da informação. Algumas definições de governança em TI. É um modelo que define direitos e responsabilidades pelas decisões que encorajam comportamentos desejados no uso da TI, ou seja, direitos e responsabilidades com o uso adequado dos recursos de tecnologia da informação. Processo pelo qual decisões são tomadas sobre os investimentos em TI, o que envolve como as decisões são tomadas, quem toma as decisões, quem é responsabilizado e como os resultados são medidos e monitorados. Ou seja, atribuir papéis e atribuir responsabilidades a todos que vão atuar na área de tecnologia da informação,
colocando também a tecnologia de informação no conceito de investimento e dentro do negócio. A capacidade organizacional exercida pela alta direção, gerência de negócios e gerência de TI, para controlar a formulação e implementação da estratégia de TI e, com isso, assegurar o alinhamento entre negócios e TI. Ou seja, a governança em TI visa realmente o alinhamento da tecnologia da informação com o negócio e deixar bem claro para todos o papel dessa tecnologia de informação dentro da estratégia que se traça para a evolução do próprio negócio. Responsabilidade de alta direção, que consiste em liderança, estruturas organizacionais e processos que garantem a tecnologia da informação corporativa sustentada a partir de estratégias e objetivos da organização. Ou seja, reforça que deve haver um alinhamento entre negócios e TI, e a governança em TI visa justamente esse alinhamento. Então, a gente pode formalizar a governança em tecnologia da informação como uma estrutura de relações e de processos que dirigem e controlam uma organização a fim de atingir metas, agregando valor ao negócio, através do gerenciamento balanceado do risco, ou seja, o gerenciamento balanceado dos recursos em tecnologia da informação e o retorno de investimento em tecnologia. Então, a governança em TI envolve entrega de valor, medidas de desempenho, gestão de riscos, gestão de recursos e alinhamento estratégico com o negócio. Para que a governança em TI realmente possa atuar de uma maneira eficiente, existem alguns mecanismos de governança relacionados, como processo decisório, que é ligado ao próprio negócio, com a participação ampla de quem está ligado diretamente ao negócio, a área de TI, fornecedores, mais os comitês que nós falamos anteriormente. Métricas que são ligadas aos benefícios, aos retornos de investimento, que vai ser comum a todos, seja a área de negócio, a própria área de TI e fornecedores. As responsabilidades, definir de forma detalhada a estrutura de papéis e as responsabilidades dos envolvidos nesses relacionamentos. Colaboração, ou seja, as decisões, execução, suporte e gestão são colegiadas. Existe a distribuição das responsabilidades, é claro, cada um com a sua responsabilidade, mas tudo de uma forma distribuída, onde os relacionamentos também passam a ser permanentes, são intensos, ocorrem internamente e externamente, envolvendo todos aqueles que estão envolvidos, que fazem parte da organização, que têm interesse na organização, e também envolve aí a gestão de expectativas, considerando que as pessoas são diferentes, que os pontos de vista são diferentes, então é importante gerir as expectativas para evitar, principalmente, conflito de interesse. Nesse caso, a comunicação, que é o item seguinte, faz um papel importante em tempo real, garantindo relacionamentos abertos, francos e compartilhados, onde quaisquer ruídos devem ser imediatamente tratados para se evitar problemas no futuro. A principal motivação para a governança em TI vem justamente de problemas nos sistemas de gestão que ocorreram de uma maneira bem clara nos anos 90, onde questões como ética de negócio, transparência, conflito de interesse, principalmente entre acionistas e gestores, entre acionistas minoritários e controladores, entre corporações e sociedades, se tornaram algo que foi muito colocado na mídia, muito colocado na imprensa. Então, a governança corporativa passa a tratar de ética, passa a tratar de como são levados esses negócios, Existem controles internos muito mais exigentes, que também são orientados a riscos, e se criam leis que vão tratar justamente dessas questões de transparência, questão de informações precisas. E entra, nesse caso aí, a Lei Sarbanes-Oxley, que foi colocada pelos Estados Unidos em 2002, e nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. As decisões devem ser tomadas no âmbito das corporações e colocando-se em foco a área de TI, da governança em TI,
existem decisões referentes aos princípios de tecnologia de informação, que são as declarações de alto nível sobre como a TI é usada para suportar o negócio da organização. Arquitetura, né? Decisões referentes à arquitetura de TI, que vão envolver políticas, diretrizes e alternativas técnicas de padronização, integração de dados, utilização e manipulação desses dados, né? Processos de negócio e tudo mais. Estratégias de estrutura, de infraestrutura, que vão envolver serviços de TI que vão ser providos e estratégias de contratação, provimento e gestão dessa infraestrutura. Necessidade de negócio, que envolve identificação de necessidades e oportunidades no foco do negócio da organização, que podem ser providos pela área de TI. E priorização de investimentos, ou seja, critérios para seleção e gestão dos projetos de TI na organização, ou seja, direcionar os recursos para que você possa obter resultados de uma maneira muito mais clara, muito mais satisfatória. A governança de TI também lança mão de alguns mecanismos, como comitês executivos, que vão tratar da direção do negócio, incluindo a TI, porque nós temos aí questões de tomada de decisões que têm que ser feitas em cima de informações adequadas e precisas. Gerências de relacionamento, que vão tratar da comunicação entre a TI e os negócios, né? Porque podem acontecer conflitos de interesse entre diferentes áreas e a área de TI. Comitês setoriais, que vão otimizar o valor de TI, né, para cada área de negócio, para evitar também conflitos internos, com o uso dos recursos de TI. Equipes de processos, que vão dar um suporte efetivo de TI ao processo do negócio, para evitar fragmentação de soluções. Tratar de acordos de nível de serviços, SLAs, que vão especificar e medir a qualidade dos serviços providos pela área de TI, com foco nos indicadores e não no negócio. O comitê de arquitetura, identificação de padrões de tecnologias estratégicas. É sempre importante lembrar que é um processo evolutivo, é um processo dinâmico, então a tecnologia deve acompanhar, os padrões devem evoluir para evitar justamente o engessamento e o atraso na inovação. Por fim, falamos da Lei Sarbanes-Oxley, que trata das questões éticas, né, que ocorreram nos Estados Unidos. A SOX, que é a Sarbanes-Oxley Act de 2002, foi um projeto dos deputados Paul Sarbanes e Michael Oxley, aprovado como lei pelo presidente norte-americano George Bush em 30 de junho de 2002, e veio de encontro a resolver questões como os escândalos que ocorreram com fraudes contábeis que foram verificados na década anterior, no final dos anos 90, no próprio Estados Unidos, onde no setor energético a Enron e a WorldCom, mais a Tyco, trouxeram problemas muito grandes para a área de mercado de ações. Eu destaco aqui o caso da Enron, que o escândalo da Enron ocorreu em virtude da ocultação de lucros reais nos anos 2000. A empresa divulgava resultados com lucros bem mais altos para atrair investidores e acionistas, mas ela operava com valores bem mais baixos, ocultando dívidas de bilhões de dólares, inclusive. Esse caso acabou trazendo problemas para a Bolsa de Valores na época. Foi comparável ao craque da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, né? E isso trouxe uma nova política dos Estados Unidos, do governo americano, em relação às bolsas de valores. Com todo o desenrolar de todo esse processo, a empresa Enron faliu, juntamente com a empresa de auditoria que trabalhava para ela, Arthur Andersen, que fazia a auditoria da Enron, e esse caso aí causou a demissão de mais de 20 mil funcionários na época. Então, a Lei Sarbanes-Oxley, ela veio justamente reforçar essa questão da governança em TI, atuando na criação de comitês de revisão contábil das companhias que têm ações nas bolsas de valores, pregando a independência das auditorias, a responsabilidade corporativa, melhoras nas demonstrações financeiras, tornar essas demonstrações financeiras mais claras, mais idôneas, tratar dos conflitos de interesse entre sociedade, empresas, acionistas, etc. A todos os poderes e recursos da SEC, que é a Securities and Exchange Commission, que é o equivalente à Comissão de Valores Imobiliários americana,
a geração de informes periódicos também ao Congresso americano a respeito dessas transações financeiras. Os objetivos da Sarbanes-Oxley: restaurar a confiança das pessoas no mercado de ações, melhorar a governança corporativa e promover práticas éticas de negócios, melhorar a transparência e integridade das demonstrações financeiras e também a sua divulgação, assegurar que os executivos da companhia estejam conscientes da informação financeira enviada de um ambiente bem controlado, ou seja, a idoneidade e o controle mais rígido das informações, fazer a administração da companhia responsável pela informação que é apresentada à SEC e liberada aos investidores, ou seja, tem que ser informações verdadeiras, reais, que atestem realmente a situação da empresa, e alcançar novos níveis de excelência corporativa. Vejam que o objetivo da Sarbanes-Oxley não foi engessar o processo, mas sim trazer organização, trazer métodos e objetivando justamente melhorias no processo de governança. Em resumo, a governança corporativa ela busca alinhar interesses de todos os envolvidos com a corporação, minimizar os conflitos de interesse, os conflitos de negócio, trazer mais transparência aos processos de sucessão dentro das corporações, quer sejam empresas familiares ou não, monitorar a gestão dessas corporações de uma forma clara, de uma forma objetiva, atribuindo responsabilidades, identificar e avaliar e mitigar riscos. Toda corporação está em um ambiente onde está sujeito a riscos de investimento, risco do próprio negócio, né? Auxiliar ao processo de tomada de decisões estratégicas, onde a tomada de decisão cada vez mais vai ditar o sucesso ou fracasso das corporações e também facilitar o acesso ao mercado de capitais. Referente à governança de TI, nós temos como características a transparência, as informações livres e abertas, a participação e descentralização, que é o envolvimento de todos, a responsabilidade de todos em relação aos deveres e aos compromissos, né, suas responsabilidades, consenso na tomada de decisões, a prestação de contas de atos de forma clara e aberta, a igualdade de tratamento para todos, os atos das empresas também devem estar dentro das leis e das normas vigentes, observando a questão do Estado de Direito, e também é focado na eficiência, onde se faz mais com menos, atendendo aos níveis de qualidade desejados pelo cliente final e garantir o crescimento sustentável da própria empresa. Bom, pessoal, aqui apresentado os conceitos iniciais sobre governança corporativa e governança de TI. Espero que o conteúdo tenha sido útil para vocês, tenha facilitado o entendimento de vocês. Lembro mais uma vez que esse conteúdo é complementado com as notas de aula, todo o material que nós temos referente a essa nota de aula 1. A nossa videoaula fica por aqui. Espero encontrar com vocês nas próximas aulas. Um abraço a todos. Olá, tudo bem? Você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal. Isso é importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações. Aproveite e deixe o seu gostei. Até a próxima. Valeu!